Hello, how are you? Olá, como vai você? Estamos de volta agora para o Pet 7, yay! Isso mesmo, nós estamos crescendo cada vez mais por causa do seu apoio. Então, conto com você, vai lá no Instagram, se inscreve no nosso canal, continue com a gente, tá bom? E muito obrigada. Eu sou Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, gente, nesse início, né, de Pet 7, nós vamos começar a falar sobre Christmas Traditions Around the World, sobre como é que são essas celebrações de Natal ao redor do mundo. Nós temos bastantes exercícios, como vocês puderam ver, e eu, como sempre, gosto de prezar, eu sou muito direta, né, nas minhas respostas, nas minhas aulas, com o objetivo mesmo da resolução, para você conferir as suas respostas, tá bom? Então vamos lá, ele começa falando assim, ao pensar sobre o Natal e suas tradições, ele fala de quais costumes, atividades, comidas e músicas você se lembra. Gente, eu me lembro que é uma celebração, né, cristã, voltada para celebração do nascimento de Jesus. Nós temos também o Papai Noel, nós temos também reuniões também de família, temos trocas de presentes, tem árvore de Natal, que eu acho fantástica, né, uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito da ideia de estrelas, né? Eu sou apaixonada por isso. E aí, a ideia também daquelas músicas que nós temos típicas do final do ano. Gente, a gente sabe que o Natal tá chegando porque a gente já começa a ouvir, né? Então é Natal, e o que você fez? Né? A gente já sabe que o Natal chegou, né? It's Christmas time. E aí, gente, ele pergunta assim no número 2, o Natal, como nós vemos nos filmes, ele é apresentado de uma perspectiva, né, um pouco específica. E qual cultura normalmente é apresentada? Como a gente, quando fala filme de Natal, e eu amo, já começo a assistir assim que são liberados, por exemplo, na Netflix, o que acontece? Eu vou sempre pensar em neve, inverno. E geralmente são filmes, né, de origem, né, norte-americana. Tem também, agora com a Netflix eu tô vendo algumas coisas de outros países também, mas geralmente países, né, do hemisfério norte, que é justamente o que ele pergunta para nós aqui. De quais países normalmente se fala? Do hemisfério sul ou do norte? Do hemisfério norte, né? Estados Unidos, Inglaterra, etc e tal. E ele pergunta quais são as diferenças geográficas que você pode pontuar entre esses dois hemisférios. Gente, geografia, né? No meio da aula de inglês. E aí, o que eu pude lembrar? Temos o Equador, que divide, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, e isso vai trazer um reflexo muito grande em relação às estações do ano, o movimento das águas e também dos furacões. Então, por causa dessa posição geográfica. Gente, como eu sempre gosto de falar, é uma proposta de resposta. Você com certeza sabe mais do que eu, então você pode acrescentar na sua resposta, ok? Qual que é a estação do ano em que o Natal é celebrado nos países do hemisfério norte? Lá, gente, do hemisfério norte, Natal é inverno. No hemisfério sul, ele também pergunta, já vai ser o quê? O verão, né? São opostas, né? E ele, considerando as estações nas quais o Natal é celebrado, no norte e do sul do globo, quais seriam essas festas comemorativas que temos aqui no Brasil? Eu coloquei que durante o verão a gente tem o carnaval, né? E também temos o Natal. Nosso Natal geralmente é com aquele churrascão, né? Ou então aquela reunião de família, que calor. Na época do inverno, nós temos o quê? As festas juninas, que apesar de serem bem fortes no Nordeste, temos sim aqui em Minas também. No colégio a gente sempre faz, né? Uma festa junina, é muito bacana. E temos também o Festival Folclórico de Parintins, né? Onde a gente tem o boi garantido e o boi caprichoso. E realmente é um festival, assim, muito bonito. E ele começa falando aqui para nós, né? Christmas around the world, né? Algumas Christmas traditions. E aí eu coloquei para você aqui, algumas pessoas gostam, né, que seja colocada também a tradição, então eu coloquei o texto em cima e a tradição embaixo, e vamos direto para as nossas questões que foram respondidas de acordo com esse texto aqui, tá bom? E ele já começa perguntando para nós assim, what do Christmas traditions around the world share with each other? O que elas têm em comum? Gente, o texto fala, né, que as tradições do mundo, elas são diferentes, mas elas envolvem luzes, as sempre vivas, né, que é uma planta, e a questão da esperança, né? Hope, muito bem.
According to the text, modern day Christmas celebration is a consequence of historical events. Which events are those? Então ele fala que ele diz que o texto fala que a maneira como nós celebramos, né, agora o Natal é uma consequência de eventos históricos. Ele fala que eventos são esses. Gente, o que o texto fala para nós é que centenas de anos de tradições seculares e religiosas de todo o mundo teriam originado a celebração de Natal moderna, muitas delas centradas, né, no solstício de inverno. Mas aí eu fui pesquisar um pouco mais e eu coloquei uma proposta alternativa aqui também. Falando que é sabido que o Natal é uma das festas mais importantes do calendário cristão, né? Voltada para o nascimento de Jesus. E aí eu fui pesquisar aqui, e falou que, tendo em vista o que se sabe atualmente, os historiadores concluíram que o Natal é uma festa que se originou de comemorações pagãs, isto é, não cristãs, que aconteciam em determinados locais na época em que hoje em dia nós comemoramos o Natal. Então, essas celebrações estavam diretamente relacionadas com o solstício de inverno, fenômeno astronômico que marca o início do inverno. Na noite do solstício aconteciam grandes festas que buscavam fertilidade e o renascimento do sol. Gente, então a ideia isso foi uma pesquisa, né, que eu fiz. Você pode colocar, você pode mesclar também as duas respostas, ou você pode fazer a sua própria, né, resposta também. E aí o texto vai falar sobre o Winter Solstice, né? Sobre esse solstício de inverno. E o que vem a ser isso, né? O que é? E eu fui, gente, sempre citando aqui, né, a minha fonte de consulta. Esse solstício, né, de inverno trata-se de 2 momentos durante o ano em que a trajetória do Sol no céu está mais ao sul no hemisfério norte. Gente, realmente eu não entendo muito dessa questão geográfica, tá? E mais ao norte do hemisfério sul. A gente consegue ver, né, pelas fotos que realmente é isso que acontece. E no solstício de inverno, o Sol percorre o caminho mais curto pelo céu. Então, portanto, um dia que a gente tem menos luz do dia e é uma noite mais longa. Essa é a explicação do que vem a ser esse Winter Solstice, tá bom? Winter Solstice. E qual que é a relação, né, com a história das tradições de Natal, né? E eu coloquei de acordo com o texto, né? Eu estou repetindo uma coisa que ele fala no texto: centenas de anos de tradições seculares e religiosas do mundo todo teriam originado a celebração moderna. Muitas delas, né, voltadas, centradas nessa questão desse solstício, né, de inverno. Coloquei aqui também a minha fonte de consulta também em relação aqui à figura, tá? De onde que eu peguei. E ele pega e fala: ao longo destas semanas, nós estudaremos sobre a celebração de Natal em 6 países: France, Sweden, Brasil, Colômbia, Venezuela e Austrália. E ele pediu para a gente colocar um nome, né, em cada mapa aqui. Então, eu espero que você concorde. Essas são as minhas propostas, né, de resposta: Austrália, France, Colômbia, Sweden e também Brasil e Venezuela, ok? Agora ele propõe para nós, gente, um texto bem grande. E aí, qual que foi a minha ideia? Pegar trechinhos deles, né? Como ali fica pequenininho, eu coloquei num tamanho maior. E aí, né, todas as respostas, né, dos textos, da interpretação de textos, serão tiradas desses materiais aqui. Então, caso você queira fazer anotação, você pode ir parando e fazendo, né, a sua anotação. Então, aqui falou uma coisa mais geral, né? Christmas around the world. Aqui, como é que vai ser na França. Aqui tá falando um pouquinho, gente, Philippines. Tá falando das Filipinas. Lá é quase metade do ano com essas decorações de Natal. Deve ser um lugar fantástico para se visitar, né? Agora aqui na Austrália a gente já fala assim, tá mais parecido conosco, né? Com o Brasil. Também achei. E realmente, eles têm churrasco, eles têm, né, uma porção de coisa bem bacana. Agora no 7 aqui ele fala que essa primeira sessão, ela vai tratar do quê? De uma questão etimológica, né? E pergunta qual que é o campo de estudo, né, da etimologia. E eu trouxe, né, que de acordo com o dicionário, coloquei aqui também, trouxe aqui em inglês, caso você queira colocar também. Etimologia seria a derivação de uma palavra, um relato cronológico do nascimento e desenvolvimento de uma determinada palavra ou elemento, né, de uma palavra, muitas vezes delineando sua propagação de um idioma para outros e suas mudanças em evolução na forma e no significado. O estudo também da mudança linguística histórica, especialmente quando manifestada em também palavras, né, individuais. Gente, isso é
uma definição do que vem a ser, né, etimologia. Você pode também pegar em outros dicionários e você colocar também aí uma resposta sua, né, bem específica. Aí aqui ele fala, né, explique em português a formação da palavra Christmas. Então, eu peguei lá, né, do próprio texto, que ele junta Christmas e fala que é Christ, Cristo, e Mass, que vem a ser missa, né, que em tempos passados tinha esse significado, né, uma missa de Cristo, é um nome para a celebração do nascimento, né, de Jesus. Considerando as origens germânicas e latinas das línguas mencionadas, o termo mais antigo, Yule, e os vocábulos atuais de Natal denotam a mesma ideia? E aí eu fui voltar no texto para eu poder entender, né, o que o texto estava trazendo sobre isso. E ele fala que esse termo mais antigo se referia à festa de solstício de inverno. E os termos correspondentes em outras línguas, né, como Navidad, em espanhol, tem em italiano, tem em francês, provavelmente denotam o quê? Essa natividade, né? E temos também uma palavra alemã, e lá significa uma noite sagrada. Isso mostra, né, algumas mudanças, né, e algumas peculiaridades, né, de alguns países, né, e dessa celebração. E aqui ele vai perguntar pra gente, né, what? Olha só, gente, why? Né? E ele sempre fala quando a resposta tem que ser em inglês, por isso que eu tô colocando em português, para a gente poder... Não é nem exatamente isso, né? O texto que está em inglês, mas as questões, elas são em português. Ele vai falar qual que vai ser a origem, né, da palavra que se refere a Christmas em francês e o que ela, né, o que ela representa, o que ela vai trazer para nós. E aí eu falo que no Natal, né, na França o Natal é chamado de Noel e vem dessa frase francesa que eu não vou, né, me atrever a falar, que vai significar as boas novas e tá ligado à questão do evangelho, tá? Agora ele começa com why. Why significa por quê, né? Por que algumas pessoas, né, queimam uma tora em suas casas nesse período entre o Natal e Ano Novo? Ele tá te perguntando. Eu falei que vem de uma tradição antiga em que os agricultores usavam parte da tora para garantir boa sorte para a colheita, né, do próximo ano. Como que a colheita ela tá presente, né? Nós vimos isso um pouco no Thanksgiving e agora, né, temos também agora nesse Pet 7 também falando sobre o Natal. Ele pede pra gente ler o título, né, title, onde tá falando sobre Philippines. E é pra gente poder explicar. E lá fala, gente, uma celebração de 4 meses, quase metade do ano. E aí eles falam que essas decorações começam a aumentar em setembro e vai chegando, né, a época do Natal, elas vão aumentando até que chega, né, no primeiro domingo de janeiro, em que é quando termina, né, esse período, né, de celebração. Eu acho muito legal, eu amo esse período de Natal e os sentimentos que o Natal traz, né, para nós. E aí ele fala ele quer saber o que significa, né, esse termo aqui, e ele fala o que ele representa. Gente, nada mais são do que lanternas de papel. E aí ele falou que eles enfeitam as suas casas, né, com essas lanternas e fazem uma grande refeição em família, na Noche Buena, né, ou na véspera do Natal. Então isso tudo falando, né, sobre o texto. Todas essas respostas foram tiradas do texto. E agora eu vou falar sobre Christmas, mas só que num outro local, Austrália. Ele pergunta qual que é a estação, né, em qual estação que isso acontece lá. Eu coloquei no verão. Pela foto que foi trazida para nós já vimos, né, que é no verão, com dias quentes e extremamente ensolarados. Muito parecido com o Brasil, né? Sorry. E aí, pergunta o que as pessoas, gente, geralmente, né, qual que é o costume delas, o que elas fazem lá para celebrar? E eu coloquei como que é o período do Natal, ele é quente e ensolarado, eles costumam frequentar a praia, fazer churrascos ao ar livre. E essas celebrações tradicionais do dia de Natal incluem também os encontros em família, né? A troca de presentes. Algumas coisas que nós temos, gente, também aqui, né, no Brasil. Não são tão diferentes assim, né? Temos algumas coisas em comum. Se você pudesse escolher um desses locais para passar o Natal, onde que você iria? E ele fala o quê? Para você usar o would para falar de hipótese, né? E because para explicar a razão. Então, são duas coisas que ele pediu para a gente colocar. Então, como a gente ficou um pouco mais assim, né? Presos ao que ele propôs, gente, eu não posso deixar de falar que eu gostaria muito de visitar. Eu nunca fui a um país, somente no Natal, neve. Nossa, dizem que a neve traz uma série, né?
de chaos, de caos, né? Não é tão fácil assim, mas queria turistar mesmo, né? E eu coloquei que I would visit a country in the northern hemisphere. Aqui ele vai propor para você escolher um local desses que a gente viu, onde eu gostaria de passar o Natal, e ele pega e fala qual que é a estrutura que ele quer que a gente colocaria, né? Que I would, e também eu iria para tal lugar por causa de alguma coisa, né? Because, eu preciso falar qual que é a razão. Eu coloquei aqui, ó, que eu visitaria um país, né, no hemisfério norte, because, ó, aqui tá o would e aqui tá o because. Eu gostaria de saber, né, gente? Queria conhecer um pouco mais como que é celebrado nesses países, né, durante o inverno. E é verdade. E além disso, né, eu também gostaria de experimentar uma cultura diferente da minha. Eu adoro conhecer culturas novas, né? Eu acho muito interessante. Então, meus queridos, por hoje é só, tá? Vejo vocês. See you next week. Bye, bye!